8 técnicas estoicas para eliminar o desrespeito com inteligência. Se alguém te interrompe enquanto você fala, ignora sua opinião ou te trata como se você não tivesse valor, existe um padrão silencioso acontecendo. E você ainda não percebeu. O desrespeito raramente começa com o outro. Ele começa no momento em que você aceita pequenas quebras de limite, sem reagir da forma certa. E não, isso não tem nada a ver com ser agressivo ou levantar a voz. Tem a ver com algo muito mais profundo, a forma como você se posiciona internamente. A maioria das pessoas acredita que manter a calma é sinal de força, e é. Mas existe um erro perigoso nisso. Quando essa calma se transforma em passividade, você ensina o outro a ir cada vez mais longe. É exatamente por isso que pessoas inteligentes, educadas e controladas emocionalmente acabam sendo desrespeitadas com frequência. Não porque são fracas, mas porque não aprenderam a transformar essa calma em presença. Existe uma diferença brutal entre ser alguém tranquilo e ser alguém impossível de ignorar. E essa diferença não está no que você diz, mas no que você transmite antes mesmo de abrir a boca. Como já foi ensinado por Epictetos, você ensina as pessoas como devem te tratar. E essa lição não é dada com palavras, mas com comportamento, postura e decisões silenciosas. Agora pense comigo. Quantas vezes você tolerou algo que te incomodou apenas para evitar conflito? Quantas vezes você ficou em silêncio, mas não por escolha estratégica, e sim por insegurança? Esse é o ponto que precisa mudar, porque enquanto você não ajusta isso, o mundo continua testando até onde pode ir. O que você vai aprender aqui não são frases prontas ou respostas ensaiadas. São princípios que moldam a forma como você é percebido. São técnicas que vêm de ensinamentos milenares, como os registrados em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 1, onde ele reforça que você encontrará pessoas difíceis, mas a sua resposta a elas define quem você se torna. Hoje, você vai entender como eliminar o desrespeito sem perder a calma, sem se rebaixar e sem entrar em jogos emocionais. Você vai aprender a construir uma presença que impõe limites de forma natural, quase automática. E conforme avançamos, você vai perceber algo desconfortável, mas libertador. O problema nunca foi o outro. Agora prepare-se, porque a primeira técnica já começa quebrando um padrão que você provavelmente repete sem perceber. E depois que você enxergar isso, não tem como voltar atrás. O silêncio que impõe presença. Existe um tipo de silêncio que enfraquece você. E existe um silêncio que domina o ambiente sem precisar de uma única palavra. O problema é que a maioria das pessoas usa o silêncio da forma errada. Elas se calam por medo, por insegurança ou para evitar confronto. E esse tipo de silêncio comunica algo perigoso, que você pode ser ignorado. Agora imagine uma situação comum. Alguém faz um comentário desrespeitoso, corta sua fala ou tenta te diminuir na frente de outras pessoas. O impulso automático é reagir na hora. Justificar, se defender, tentar recuperar o controle da situação com palavras. Esse é o erro. Quando você reage imediatamente, você entra no jogo da outra pessoa. E nesse jogo, quem provoca já está um passo à frente. O silêncio estoico não é ausência de resposta. É controle absoluto do momento da resposta. É quando você escolhe não reagir de forma impulsiva. E isso quebra completamente a expectativa de quem tentou te desestabilizar. Esse tipo de silêncio cria desconforto no outro. Ele faz a pessoa se questionar, recuar, até perder a segurança do ataque. Mas existe um detalhe que muda tudo. Esse silêncio precisa ser acompanhado de presença. Olhar firme, postura estável, expressão neutra. Não é um silêncio vazio. É um silêncio que comunica. Eu percebi, eu entendi, e eu não vou me rebaixar ao seu nível. Inspirado nos princípios ensinados por Marcos Aurélio em Meditações de Marco Aurélio, livro 7, parágrafo 52, onde ele reforça que a melhor resposta à ofensa é não se tornar semelhante ao ofensor. Essa técnica exige algo raro: autocontrole real. A maioria das pessoas não suporta o vazio que o silêncio cria.
Elas sentem a necessidade de preencher, explicar, reagir. E é exatamente isso que as torna previsíveis. Quando você domina o silêncio, você se torna imprevisível. E isso muda completamente a dinâmica de qualquer interação. Com o tempo, algo interessante acontece. As pessoas começam a medir melhor o que dizem perto de você. Não porque você gritou ou impôs medo, mas porque você deixou claro, sem palavras, que não reage como os outros. E isso gera respeito. Mas aqui está o ponto que quase ninguém percebe. O silêncio resolve o momento, mas não resolve a raiz. Porque existem situações onde não responder não é suficiente. E é exatamente aí que entra a próxima técnica, que vai te ensinar a comunicar autoridade sem dizer absolutamente nada. A postura invisível que muda tudo. Antes de você abrir a boca, antes de responder qualquer coisa, antes mesmo de alguém decidir se vai te respeitar ou não, algo já foi definido. Sua postura já comunicou tudo. E o mais perigoso é que isso acontece sem você perceber. Agora pense em uma situação simples. Você entra em um ambiente novo, com pessoas que ainda não te conhecem. Em poucos segundos, sem nenhuma palavra, elas já formam uma impressão. Não é pelo que você diz, é pela forma como você ocupa o espaço, pelo ritmo dos seus movimentos, pela firmeza do seu olhar. Esse é o primeiro filtro de respeito. E a maioria das pessoas falha exatamente aqui. O erro comum é tentar parecer confiante através de exageros. Falar demais, rir de tudo, tentar se encaixar rapidamente. Isso não transmite força, transmite necessidade de aprovação. E quando alguém percebe essa necessidade, o respeito começa a diminuir de forma silenciosa. A postura estoica funciona de forma oposta. Ela não busca validação. Ela não tenta provar nada. Ela simplesmente é estável. Ombros alinhados, movimentos controlados, olhar direto sem agressividade, sem pressa para reagir. Existe uma calma sólida que não pede atenção, mas inevitavelmente chama a atenção. Isso está alinhado com um princípio essencial ensinado por Epictetus, onde ele afirma que não são as palavras que definem quem você é, mas a consistência do seu comportamento ao longo do tempo. E essa consistência começa no corpo, não na fala. Existe um detalhe que muda completamente o jogo. Pessoas que são desrespeitadas frequentemente demonstram micro-sinais de insegurança, desviam o olhar rápido demais, ajustam o corpo de forma inquieta, sorriem em momentos inadequados, respondem com pressa. Esses sinais parecem pequenos, mas são percebidos inconscientemente por quem está ao redor. E é exatamente isso que abre espaço para o desrespeito. Quando você corrige isso, algo muda imediatamente. Você não precisa dizer nada diferente, mas sua presença começa a gerar um efeito silencioso. As pessoas passam a te interromper menos, a te observar mais, a escolher melhor como se dirigem a você. E aqui está o ponto mais importante. Essa postura não é um teatro. Não é algo que você liga e desliga. Ela nasce de uma decisão interna, de não se diminuir para caber em ambientes ou agradar pessoas. É um alinhamento entre o que você acredita e o que você transmite. Com o tempo, isso cria uma espécie de barreira invisível. Não uma barreira de distância, mas de limite. Quem percebe essa estabilidade entende, mesmo sem saber explicar, que ultrapassar certos limites com você não será fácil. Mas existe um momento em que postura e silêncio não bastam. Existe um tipo de confronto onde o outro espera uma reação. E é exatamente nesse momento que a maioria perde o controle. A resposta calma que desarma ataques. Existe um momento em que o silêncio já cumpriu seu papel e a postura já deixou sua mensagem clara. Mesmo assim, alguém decide testar você. Uma provocação direta, uma ironia disfarçada, uma tentativa de te colocar em uma posição inferior. É aqui que a maioria das pessoas perde tudo o que construiu até agora. O erro é reagir com emoção. Responder no mesmo tom, tentar vencer no volume, devolver na mesma intensidade. Parece natural,
Mas isso te coloca exatamente no nível de quem provocou. E quando você entra nesse tipo de confronto, o respeito não aumenta, ele se dilui. Agora imagine a mesma situação com um ajuste simples. A provocação acontece. Você escuta. Não há pressa. Não há tensão visível. Quando você responde, sua voz é estável, o ritmo é controlado e cada palavra parece escolhida, não impulsiva. Isso quebra completamente a expectativa do outro. A resposta estoica não busca vencer a discussão. Ela busca encerrar o jogo. E para isso ela elimina o combustível principal de qualquer ataque, a reação emocional. Quando não existe emoção para alimentar o conflito, ele perde força rapidamente. Um princípio ensinado por Sêneca reforça isso ao mostrar que a verdadeira força não está em responder tudo, mas em escolher o que merece resposta. E mais do que isso, como responder. Porque a forma como você fala revela muito mais poder do que o conteúdo em si. Existe uma técnica prática que quase ninguém usa. Antes de responder, você cria um pequeno intervalo, 1 segundo de silêncio, um olhar direto, uma respiração controlada. Esse intervalo faz duas coisas ao mesmo tempo. Ele te tira do impulso e coloca você no controle. E ao mesmo tempo gera tensão no outro, que não sabe como você vai reagir. E então vem a resposta. Curta, direta, sem explicação excessiva, sem tentar convencer, sem justificar. Apenas o suficiente para deixar claro que você percebeu e não aceitou. Com o tempo, isso muda completamente a forma como as pessoas interagem com você. Quem antes testava seus limites começa a evitar esse tipo de comportamento. Não porque você se tornou agressivo, mas porque você se tornou difícil de desestabilizar. E aqui está o ponto que leva essa técnica para outro nível. Quando você não reage imediatamente, você controla não apenas o que diz, mas quando diz. E esse controle de tempo cria uma vantagem silenciosa que a maioria das pessoas nunca percebe. É exatamente isso que você vai entender agora. Porque saber o momento certo de falar pode ser ainda mais poderoso do que saber o que falar. O controle do tempo na conversa. Existe um detalhe que quase ninguém percebe, mas que define quem tem o controle em qualquer interação: o tempo da resposta. Quem responde rápido demais entrega algo sem perceber. Entrega ansiedade, necessidade de aprovação, urgência em ser aceito. E isso reduz o seu valor na percepção do outro. Agora observe uma situação comum. Alguém te questiona, te pressiona ou tenta te colocar contra a parede. A maioria responde imediatamente como se precisasse se defender naquele exato segundo. Esse impulso não vem de clareza, vem de desconforto. E quem percebe isso, entende que pode continuar pressionando. O controle estoico do tempo quebra esse padrão. Você não responde quando o outro espera. Você responde quando decide. Existe uma diferença enorme nisso. Quando você cria um pequeno espaço antes de falar, você muda completamente a dinâmica da conversa. Esse espaço não é vazio. Ele é estratégico. Enquanto o outro espera uma reação imediata, você observa, organiza, escolhe. E esse simples atraso gera uma mudança silenciosa de poder. Quem controla o tempo, controla o ritmo. E quem controla o ritmo, conduz a interação. Esse princípio está alinhado com o ensinamento de Epictetus, que reforça que não é o que acontece que te afeta, mas como você responde. E o tempo que você leva para responder faz parte dessa escolha. Ele revela se você está reagindo ou agindo. Existe um ponto ainda mais profundo. Quando você responde rápido demais, você reduz o peso das suas palavras. Quando você responde no tempo certo, cada palavra ganha mais valor. As pessoas prestam mais atenção. Elas esperam mais de você. E isso por si só já gera respeito. Mas cuidado. Não se trata de demorar de forma artificial ou criar um personagem. Se for forçado, será percebido. O controle do tempo nasce da tranquilidade interna, da certeza de que você não precisa correr para se explicar ou provar algo. Com o tempo, isso cria um efeito claro. As pessoas começam a ajustar o ritmo delas ao seu. Elas param de te interromper com tanta frequência. Pensam melhor antes de te questionar.
e em muitos casos recuam antes mesmo de terminar uma tentativa de confronto. Só que existe algo ainda mais poderoso do que controlar o tempo. Existe a capacidade de simplesmente não reagir ao que não merece energia, porque nem todo ataque merece resposta. Nem todo comentário merece atenção. E é exatamente isso que a próxima técnica vai te ensinar. Como usar a indiferença de forma estratégica para eliminar o desrespeito sem precisar agir diretamente. A indiferença seletiva. Existe um erro silencioso que faz muitas pessoas perderem respeito sem perceber. Elas reagem a tudo, comentam tudo, se posicionam em qualquer situação. E ao fazer isso, acabam entregando algo valioso demais: sua atenção. Agora pense com clareza. Quando alguém consegue te provocar com facilidade, interromper seu foco ou tirar uma reação sua com pouco esforço, o que isso comunica? Comunica que você é acessível demais emocionalmente. E quando alguém percebe isso, o desrespeito encontra espaço. A indiferença seletiva não é frieza, não é ignorância, não é falta de educação. É inteligência emocional aplicada com precisão. É a capacidade de distinguir o que merece sua energia e o que deve ser descartado sem esforço. E isso muda completamente a forma como as pessoas interagem com você. Imagine alguém tentando te provocar com um comentário indireto, uma ironia ou uma crítica vazia. O impulso natural é responder, esclarecer, se defender. Esse é o ponto onde a maioria cai, porque ao responder você valida aquela tentativa. Você mostra que aquilo te afetou. Agora observe o oposto. Você percebe, entende e simplesmente não reage. Não há mudança na expressão. Não há necessidade de corrigir o outro. Não há justificativa. Esse tipo de indiferença cria um efeito imediato. Quem tentou provocar perde o impacto. E sem impacto, o comportamento não se repete com a mesma força. Esse princípio está alinhado com os ensinamentos de Marcos Aurelius em Meditações de Marco Aurélio, livro 6, parágrafo 30, onde ele reforça que aquilo que não afeta sua mente não tem poder sobre você. E é exatamente isso que você começa a aplicar aqui. Existe um detalhe importante. A indiferença precisa ser verdadeira. Se por dentro você está reagindo, mas por fora tenta ignorar, isso se revela em microexpressões, no corpo, no olhar. E quem observa, percebe essa contradição. Por isso, essa técnica exige prática, exige desapego real. Com o tempo, algo interessante acontece. As pessoas começam a perceber que certas atitudes simplesmente não funcionam com você. Comentários vazios não geram resposta. Provocações não geram reação. E sem retorno, o comportamento perde sentido. E aqui está o ponto que transforma essa técnica em algo poderoso. Quando você escolhe não reagir ao irrelevante, você preserva energia para o que realmente importa. E é exatamente isso que diferencia alguém comum de alguém respeitado. A capacidade de escolher onde investir sua atenção. Mas existe um limite que a indiferença não resolve. Existem situações onde ignorar não é suficiente, onde é necessário deixar claro de forma direta que existe um limite e que ele não será ultrapassado. O limite sem explicação. Existe um momento em que o silêncio não basta, a postura não resolve e a indiferença já cumpriu o seu papel. É o momento em que você precisa estabelecer um limite claro. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas se perde. O erro não está em dizer não. O erro está em sentir que precisa justificar esse não, explicar demais, tentar ser compreendido, suavizar a decisão para não desagradar. Isso enfraquece completamente o limite que você está tentando criar. Agora observe uma situação comum. Alguém te pede algo que você não quer fazer, ultrapassa um limite ou repete um comportamento que já te incomodou antes. Você decide recusar, mas logo em seguida começa a explicar. Dá motivos, tenta fazer o outro entender, se alonga mais do que deveria. E nesse momento, você abre espaço para a negociação. Quando você explica demais, você entrega poder. O outro começa a questionar, argumentar, insistir.
E o seu limite, que deveria ser firme, se torna flexível. O limite estoico funciona de forma diferente. Ele é direto, curto e suficiente. Não busca aprovação, não pede validação, não entra em debate desnecessário. Ele apenas existe. E essa simplicidade carrega uma força que a maioria não consegue sustentar. Esse princípio está alinhado com os ensinamentos de Epictetus, que reforça que você não tem controle sobre como o outro reage, mas tem controle absoluto sobre suas escolhas. E estabelecer limites é uma dessas escolhas. Existe uma diferença clara entre ser educado e ser permissivo. Quando você mantém o respeito na forma, mas firmeza no conteúdo, você cria um tipo de comunicação que não gera conflito desnecessário, mas também não abre espaço para desrespeito. Imagine responder de forma simples, sem tensão, sem agressividade, mas sem espaço para dúvida, sem justificar, sem negociar, sem prolongar, apenas o suficiente para deixar claro que aquilo não será aceito. No início, isso gera desconforto, principalmente se você não está acostumado. Pode parecer duro, pode parecer estranho, mas com o tempo, esse desconforto desaparece. E o que fica é uma clareza que muda completamente a forma como as pessoas se posicionam diante de você. E algo importante acontece depois disso. Quem antes testava seus limites começa a medir melhor suas ações, porque entende que não vai encontrar brechas fáceis. Não vai encontrar explicações para explorar. Vai encontrar decisão, mas existe um nível ainda mais profundo. Não é apenas sobre o que você diz ou deixa de dizer. É sobre o que você deixa de entregar emocionalmente para o outro. A energia que você não entrega. Existe algo que sustenta qualquer tentativa de desrespeito. Não são apenas palavras, atitudes ou situações. É a energia que você entrega em resposta. Sem essa energia, o comportamento perde força. E é exatamente isso que a maioria das pessoas não percebe. Agora observe com atenção. Quando alguém provoca, critica ou tenta te diminuir, o que normalmente acontece? Existe uma reação interna imediata. Irritação, ansiedade, vontade de responder. Mesmo que você não fale nada, por dentro você já entrou no jogo. E isso muda tudo, porque a energia não está apenas no que você diz. Ela está na sua expressão, no seu olhar, na tensão do seu corpo. Quem está do outro lado percebe isso, mesmo que de forma inconsciente. E essa percepção alimenta o comportamento. O erro comum é tentar controlar apenas a resposta externa, enquanto a reação interna continua ativa. Isso cria um conflito. Por fora você tenta parecer calmo, mas por dentro está reagindo. E essa incoerência enfraquece sua presença. A técnica estoica aqui é mais profunda. Não se trata apenas de não reagir. Trata-se de não alimentar internamente aquilo que não merece espaço. É uma decisão consciente de não investir energia emocional em situações que não contribuem para sua estabilidade. Esse princípio está alinhado com os ensinamentos de Sêneca, que mostra que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quando você deixa de alimentar essa reação interna, você corta o ciclo antes mesmo que ele se manifeste. Existe uma prática simples que muda completamente esse cenário. Quando perceber uma provocação, em vez de focar no que foi dito, você direciona sua atenção para si mesmo. Respiração controlada, corpo relaxado, mente observando sem julgar. Esse pequeno ajuste impede que a reação cresça. Com o tempo, algo poderoso acontece. Situações que antes te afetavam começam a perder impacto. Pessoas que tentavam te provocar percebem que não conseguem mais extrair a mesma resposta. E sem essa resposta, o comportamento perde sentido. Isso cria um tipo de blindagem emocional que não depende do ambiente. Não importa quem está ao seu redor ou o que está acontecendo. Você mantém o controle porque não entrega o que o outro espera. E aqui está o ponto que leva tudo a um nível ainda mais alto. Quando você controla sua energia, você não apenas evita o desrespeito.
Você começa a influenciar o ambiente antes mesmo de qualquer interação acontecer. A presença que antecipa respeito. Existe um nível onde nenhuma dessas técnicas precisa ser aplicada de forma consciente. Não porque você deixou de precisar delas, mas porque elas já fazem parte de quem você se tornou. E é exatamente nesse ponto que o respeito deixa de ser uma reação e passa a ser uma consequência. A maioria das pessoas tenta corrigir o desrespeito depois que ele acontece. Elas reagem, ajustam, tentam recuperar o controle, mas existe um nível mais alto, onde o desrespeito simplesmente não encontra espaço para existir. E isso não tem relação com aparência, status ou posição. Tem relação com presença. Agora pense em alguém que entra em um ambiente e, sem dizer nada, já transmite firmeza. As pessoas naturalmente ajustam o tom de voz, escolhem melhor as palavras, evitam ultrapassar certos limites. Isso não acontece por medo. Acontece porque existe uma coerência visível entre o que essa pessoa é e o que ela transmite. Essa presença não é construída da noite para o dia. Ela é o resultado de tudo o que você viu até aqui sendo aplicado de forma consistente. O silêncio bem utilizado, a postura alinhada, o controle do tempo, a indiferença ao irrelevante, os limites claros e a energia preservada. Tudo isso começa a formar um padrão. Esse padrão é percebido, mesmo que ninguém saiba explicar exatamente o motivo. E quando isso acontece, o comportamento dos outros muda antes mesmo da interação começar. Eles não testam, não provocam, não avançam, porque não encontram abertura. Esse princípio está alinhado com os ensinamentos de Marcos Aurelius, em Meditações de Marco Aurélio, livro 5, parágrafo 1, onde ele reforça que o seu comportamento deve ser uma expressão direta da sua natureza, não uma reação ao ambiente. Quando você vive dessa forma, você não depende das circunstâncias para manter sua posição. Existe um detalhe que transforma completamente essa técnica. A presença não é algo que você mostra para os outros. É algo que você sustenta para si mesmo. Quando você não se trai, não se diminui e não negocia seus próprios limites, isso se torna visível. Com o tempo, isso cria uma mudança silenciosa, mas profunda. Você deixa de se preocupar com como será tratado, porque sabe que não permite mais certos padrões. E essa segurança muda tudo. E agora observe com clareza. Nenhuma dessas técnicas dependeu do outro. Nenhuma delas exigiu que alguém mudasse por você. Tudo começou e terminou em você. Como já foi ensinado por Sêneca, quem domina a si mesmo não precisa dominar ninguém. E é exatamente isso que você construiu aqui. A partir de agora, o ponto não é aprender mais, é aplicar. É observar onde você ainda reage, onde ainda entrega energia, onde ainda evita estabelecer limites. Porque é nesses pontos que o desrespeito encontra espaço. E quando você começa a corrigir isso, algo inevitável acontece. As pessoas mudam. Não porque você pediu, mas porque você deixou de permitir. Clímax psicológico e fechamento. Agora observe com clareza tudo o que foi construído até aqui. O silêncio, a postura, o controle do tempo, a indiferença, os limites e a energia. Nada disso dependeu de aprovação. Nada disso exigiu que alguém mudasse por você. E esse é o ponto que muda completamente o jogo. Você passou a vida acreditando que precisava ser mais compreendido, mais aceito, mais ouvido. Mas a verdade é mais direta. O mundo não responde ao que você pede, ele responde ao que você permite. E quando você começa a ajustar isso, o comportamento das pessoas ao seu redor muda de forma inevitável. Existe um padrão invisível que define como você é tratado. E esse padrão não está nas palavras que você usa, mas nas decisões que você sustenta quando ninguém está olhando. Cada vez que você se cala por medo, você reforça um tipo de tratamento. Cada vez que você reage com impulso, você entrega controle. Cada vez que você evita um limite, você abre espaço para o próximo desrespeito. Agora tudo isso começa a se inverter. Você não reage mais por necessidade. Você não responde para provar algo.
Você não aceita para evitar desconforto. Você escolhe. E essa escolha muda a forma como você se posiciona no mundo. Os ensinamentos de Sêneca deixam isso claro ao longo de suas cartas, mostrando que a verdadeira força não está em controlar os outros, mas em não ser controlado por eles. E quando você aplica isso, você deixa de ser previsível. Pessoas previsíveis são testadas. Pessoas que mantêm padrão são respeitadas. A partir de agora, existe uma pergunta simples que você precisa carregar. Isso que está acontecendo merece minha energia? Se a resposta for não, você já sabe o que fazer. Se a resposta for sim, você responde com controle, não com impulso. E algo começa a acontecer de forma natural. Quem antes ultrapassava limites começa a recuar. Quem antes ignorava começa a observar. Quem antes testava começa a evitar. Não porque você mudou o mundo, mas porque você deixou de permitir certas dinâmicas. Agora o próximo passo é seu. Observe onde você ainda se entrega demais, onde ainda reage sem perceber, onde ainda evita se posicionar, porque é nesses pontos que o respeito começa a se perder. E quando você corrige isso, não precisa exigir nada. O respeito deixa de ser algo que você busca e passa a ser algo que acompanha você. Você percebeu uma coisa ao longo de tudo isso? Não foi sobre aprender técnicas, foi sobre enxergar padrões que você repetia sem perceber. E agora que você viu, não tem mais como voltar ao automático. Então me diz uma coisa: em qual dessas situações você mais se reconheceu? Onde você percebe que ainda entrega sua energia, sua atenção ou seu limite sem perceber? Esse ponto específico é onde sua mudança começa. Se esse conteúdo fez sentido para você, continue aprofundando esse tipo de mentalidade. Porque quanto mais você desenvolve esse controle interno, menos o ambiente externo consegue te afetar. E se você quer continuar evoluindo nesse nível de clareza e controle, esse é o tipo de conteúdo que você precisa consumir com frequência. Agora me diga nos comentários qual dessas técnicas mais chamou sua atenção. E observe o que começa a mudar a partir de hoje. Encerramento final. A partir deste momento, você não pode mais dizer que não sabia. Cada interação que você tiver, cada conversa, cada situação onde alguém tenta ultrapassar um limite, você vai perceber o que antes passava despercebido. Vai notar o tom, o comportamento, a intenção. E, principalmente, vai notar a sua própria reação. É aqui que tudo se decide. Não é no conhecimento, é na aplicação silenciosa, repetida, consistente. Porque não é uma única resposta que muda a forma como as pessoas te tratam. É o padrão que você sustenta ao longo do tempo. No início pode parecer desconfortável. Você vai querer reagir como sempre reagiu. Vai sentir vontade de explicar, justificar, entrar no jogo. Mas agora você já sabe. E saber cria responsabilidade. Os ensinamentos de Epictetus deixam claro que você não controla o que os outros fazem, mas controla totalmente a forma como responde. E é exatamente essa resposta que define sua posição. Com o tempo, algo inevitável acontece. Você para de ser testado com tanta frequência, não porque o mundo mudou, mas porque você deixou de ser um alvo fácil. Sua presença muda, seu comportamento muda, e isso altera a forma como as pessoas se aproximam de você. O respeito não será algo que você pede, será algo que acompanha a sua forma de existir. Agora a decisão é simples. Você continua reagindo como antes, ou começa a agir com intenção. Tudo o que você precisa já foi apresentado. Agora é execução.